Então, hoje, pessoal, muito boa noite. A gente vai começar então a tratar efetivamente dessa discursiva da FGV. Eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui os slides, né? Já vou compartilhar minha tela, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje e, né, eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas primeiro. Então, seguinte, gente. Você pode pensar assim, né? Você pode estar se pensando, por que a Patrícia está resolvendo fazer um desvendando a FGV? Texto dissertativo argumentativo não é igual para todo mundo. Acabei de sair do TRF6 e fiz um texto dissertativo. Na FCC, TRTs em geral, tem texto dissertativo argumentativo. E por que o foco aqui na FGV hoje? Amiga, deixa eu só fazer uma pergunta pro pessoal para ver se está travando para vocês também, pessoal, porque para mim a Patrícia estava dando uma travadinha aí, agora liberou. Não, aqui tá tranquilo. Tá indo bem. Não? Então é a minha internet. Maravilha. Então Tá vamos bom. avançar. Belezinha. Bom, então, todas as bancas têm as suas características. Eu quero que vocês entendam isso, né, de uma vez por todas. Cada uma das bancas tem as suas preferências. E as preferências, elas começam no edital e vão se perfazendo ali dentro, até o texto final, até efetivamente a nossa prova, tá? Então, a gente está falando hoje exclusivamente da FGV justamente por isso. Porque dentro da FGV, nós temos vários tipos de discursiva da FGV, vários, tá? E, em especial, quando ela traz texto dissertativo argumentativo, ela tem algumas características que se desdobram ali, que acabam acontecendo em várias provas. Então, por exemplo, a gente já teve, né? A gente já teve prova do TJ Roraima, as últimas, né? TJ Roraima, a gente teve TRF1, cargo de técnico, foi texto dissertativo argumentativo. Algumas polícias, texto dissertativo argumentativo. Secretaria de Educação. Então, a gente teve vários casos que, quando ela pediu o texto dissertativo argumentativo, veio muito próximo ali dos editais, muito próximo do MPU, então que a gente consegue já ter essa bagagem para a gente discutir, tá bom? E para não ter dúvidas, eu trago aqui, né, para vocês, o tipo de discursiva que a gente tem aqui, que a gente vai trabalhar hoje, que é o texto dissertativo argumentativo. Nada mais é, né? Nada mais é que isso aqui, gente. Nada mais é do que defender um ponto de vista, tá? Defender um ponto de vista. Ou seja, eu tenho que escolher um lado e dissertar sobre ele. Quando a gente pensa, né? Acho que a maioria das pessoas aqui passou pelo Enem, né? E uma das características do Enem era assim: você precisa defender um ponto de vista, você não pode ficar ali em cima do muro. Aqui no concurso, para concurso em geral, você pode sim ficar em cima do muro. Acontece que vocês vão perceber que os temas que a FGV traz não te permite ficar em cima do muro, tá? Diferente, por exemplo, da FCC, que tá tudo bem. Diferente de Banco do Brasil, de Caixa, né, que tá tudo bem. Aqui ela te empurra para defender realmente o seu ponto de vista, tá? E ela traz uma estrutura clássica, ela gosta de uma estrutura clássica de texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo argumentativo clássico é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem tipos de introdução para a gente fazer? Existe, tá? Existe.
Como que eu vou fazer esse desenvolvimento? A gente também vai trabalhar. E a conclusão, Patrícia, o que eu vou fazer na conclusão, tá? Hoje, o nosso foco não é a estrutura textual. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Essa mentoria aqui é como se fosse a nossa inauguração, né? Aqui a gente está inaugurando o nosso curso de discursiva para a FGV. A gente está inaugurando aqui a discursiva para o MPU, tá? Então, a gente vai ter essas aulas depois focadas na estrutura. Então, não se preocupe nisso agora, mas saiba, existe uma introdução que vai casar com o que a FGV está pedindo? Sim. Eu tenho como desenvolver o texto de forma a trazer elementos ali que vão ajudar na minha argumentação? Sim. A conclusão, tem um jeito específico para fazer? Sim. Tá? E aí eu sei que vocês já estão pensando, Patrícia, eu posso seguir a mesma estrutura que eu estava seguindo no concurso do TSE, no concurso do TRF6, no concurso do STJ, em outros concursos que eu fiz? Provavelmente não, tá? Mas, Patrícia, eu vou fazer TRT Pernambuco, TRT de Campinas, que é a FCC. Posso seguir a mesma estrutura? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. A estrutura da FGV é um pouquinho mais simples do que a estrutura da FCC, por exemplo, tá? Então, daqui para frente, vai prestar MPU, o que você tem que lembrar? Que você vai ter que defender um ponto de vista e que você vai ter ali uma introduçãozinha bem organizadinha, vai ter os argumentos corretos ali dentro e vai ter uma conclusão também mais fechada. Para vocês, pessoal, para quem tem dificuldade em discursiva, isso é excelente. Eu acho que é um ponto super positivo da FGV. A gente mete a boca na FGV em vários pontos. A gente sabe disso, a gente sabe a dificuldade dela. Mas a discursiva, em geral, esse tipo de discursiva da FGV, ele é muito bom para quem tem dificuldade, porque permite que a gente trabalhe com modelos, com parágrafo padrão, ele permite que a gente trabalhe com vários desses aspectos, tá? Mais facilmente, tá? Mas não se preocupa com isso agora, tá? Eu quis trazer só relembrar para vocês o que é um texto dissertativo argumentativo. Na nossa aula de estrutura textual, a gente vai ter tudo isso detalhado, ok? O que você vai lembrar, né, da estrutura da discursiva da FGV? Primeiro, ela vai te trazer polêmicas. E ela vai chamar muitas dessas polêmicas de desafios, tá? Ou seja, é um tema aberto. Ela vai falar dos desafios do Brasil. Ela vai falar dos problemas das grandes cidades, por exemplo. Dos desafios da educação dentro da abordagem de tecnologia, tá? Então, são temas grandes, enormes, tá? Que você pode falar tudo. Então, aqui, nesse ponto, o que me faz lembrar, assim, ó, de cara, assim, ó, o que me faz lembrar? De que a gente tem que estruturar bem as nossas ideias para não querer falar sobre tudo e, no final das contas, se perder no meio do pensamento. Então, trabalhar com a organização textual vai ser muito importante para a gente. A gente já vai trabalhar com ela hoje. Proposta, então, mais ampliada. Inclusive, quando você pega o padrão de resposta da FGV para textos dissertativos e argumentativos, para redação, não tem um padrão de resposta. Ela aceita todo tipo de argumento, é claro, que faça sentido para aquela proposta, que seja consistente, que seja bem estruturado e que defenda o ponto de vista, tá? Então, ali dentro do padrão de resposta dela, ela nem coloca o que ela aceitaria.
Diferente do Sebrasp, que ele elenca ali as coisas que ele aceitaria, por exemplo. Não, ela deixa realmente aberto. Desde que você tenha um argumento consistente e vai convencer, né? Se esse argumento vai convencer, se ele é consistente, ela aceita, ok? E dentro do texto dissertativo argumentativo, dentro da redação, dentro desse padrão que a gente teve, que a gente trouxe aqui do MPU, tá? Existe um equilíbrio entre conteúdo e língua portuguesa. Equilíbrio de nota, tá? Equilíbrio de nota entre conteúdo e língua portuguesa. Ou seja, não dá pra gente esquecer a língua portuguesa aqui. É claro que vocês estão estudando muito forte língua portuguesa, porque língua portuguesa já é um desafio para a prova objetiva da FGV. Mas a gente não pode esquecer os elementos ali de língua portuguesa que fazem parte do texto, inclusive a parte de coesão, tá? Coesão, a aula de coesão e coerência, ela já tá, acho que até liberada na plataforma, se eu não me engano. Mas essa aula já tá pronta, ok? Então, bora pra prática, né? Nada de ficar falando muito, quero trazer aqui exemplos para vocês. Então, olha só. Eu tenho aqui, né, a proposta do TRF1, tá? TRF1 aqui de Brasília, né? E aí ela começa. Olha só que legal. Ela dá uma introduçãozinha sobre problemas sociais no Brasil, tá? E ela fala assim, ó, considere os seguintes tipos de problemas sociais do país: saúde, moradia, educação, desemprego, drogas, violência, saneamento básico, desigualdade social, trabalho infantil, fome, desmatamento e racismo. Na sua opinião, olha só, na sua opinião, qual desses problemas é o mais grave no nosso país? E que medidas podem ser tomadas para reduzir suas consequências? Diga o que você pensa. Diga o que você pensa em um texto dissertativo em língua culta, tá? Olha só, vocês estão entendendo? A Lidiane fez essa prova? Então, me fala aqui, Lidiane, qual dos problemas que você escolheu? Porque, tá vendo que quem escolhe é você? Ela não fechou a prova, ao contrário. Então, assim, por exemplo, se você é formado na área da saúde, você vai escolher saúde. Se você tem uma pegada mais policial, você pode pregar drogas, violência. Se você veio de TRTs, por exemplo, você pode falar de trabalho infantil. Se você é da área de humanas, racismo, educação, violência, desigualdade social. Então, ela deixa educação e violência. Tá, olha só. Então, ela deixa aberto para você escolher aquele que você considera mais grave. E a partir disso, vai redigir o seu texto. Tá? Exatamente. Então, ela já coloca essa abertura, porque normalmente ela não faz discursivas por cargo. Na prova do MPU, por exemplo, que é o mesmo tipo de texto, a mesma discursiva para todo mundo, a chance de vir um tema muito parecido com esse é enorme. Porque aí ela joga ali para todos as especialidades ali, né, que estão dentro do concurso. E aí é o seguinte, então vejam, eu tenho esse padrão aqui. Eu vou até... O que eu coloquei aqui de roxo, gente, então assim, ó, o problema mais grave do país é a sua tese, tá? O problema mais grave do país é aquele que vai estar na sua introdução. E aí, olha só, ele fala aqui, ó, medidas
que podem ser tomadas para reduzir as suas consequências. Proposta de intervenção. O que eu falo de que é proposta de intervenção? Medidas a serem tomadas, como que pode ser combatido, né? O que pode ser feito, né? Essa ideia do que pode ser feito, isso é uma proposta de intervenção, que a gente chama. Proposta de intervenção, a gente joga para o final. Então, veja, aqui eu já sei que a minha introdução, tá? Eu sei que a minha introdução, ela vai falar do problema mais grave do país. Eu sei que a minha conclusão vai ser relacionado a essas medidas que podem ser tomadas aí para diminuir, né, esse problema. Mas, Patrícia, o que vai ter ali no meu desenvolvimento? Olha só, no seu desenvolvimento, a gente vai trabalhar as consequências. Por que as consequências? Porque é isso que o tema está dizendo. O foco desse tema é um problema social e as suas consequências para o país. Problema social e as suas consequências para o país. Da onde você tirou isso, Patrícia? Só do enunciado, tá? O que eu fiz aqui, né, o que eu pintei e tudo mais, desse jeitinho que eu fiz aqui, vocês podem claramente fazer isso, tá? No texto de vocês ali no dia da prova, para não se perder, tá? Veja que na minha cabeça, eu já estou organizando o texto. Pode ser que para vocês não esteja tão claro. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever. Ah, então, peraí. O problema mais grave... Deixa eu só apagar aqui, porque eu não gosto de ver muita cor aqui para vocês. Acho que a gente perde um pouco aqui. Então, olha só. Esse aqui é o problema mais grave. É a minha introdução. Vou colocar um i de introdução aqui. As medidas é a minha conclusão. E as consequências é o desenvolvimento. Então, por exemplo, como é desenvolvimento normal, o desenvolvimento clássico tem 2 parágrafos. Então, eu vou colocar uma consequência 1 e uma consequência 2. Então, imagina, vou falar aqui sobre... Deixa eu ver. Vou falar aqui sobre desemprego. Então, o desemprego é o problema mais grave do nosso país. Quais são as consequências do desemprego? Eu tenho um problema econômico, né? Eu tenho um problema ali, uma consequência econômica que vai fazer com que o país desacelere e com isso, desacelerando, eu tenho menor consumo. Se eu tenho menos dinheiro, eu consumo menos, eu produzo menos. Se eu produzo menos, eu tenho menos trabalho. Isso vira um ciclo vicioso na economia. E eu tenho um problema social, porque se eu tenho desemprego, as pessoas ou vão para a ilegalidade, e aqui ilegalidade, entenda-se, violência, drogas, etc, etc, fazer parte de um mundo ali do crime organizado, por exemplo, ou a pessoa vai ou para a ilegalidade ou para a informalidade, né? E a informalidade, ela continua desempregada e sem direitos fundamentais. Então, veja, coloquei as duas consequências aí. E aí eu sei que eu vou trazer aí as medidas, né? A gente não, nas medidas, não necessariamente que você vai ter que separar das consequências, né? Porque às vezes duas medidas já resolvem todo o aspecto, ok? Aqui, inclusive, eu organizei o texto para vocês. Então, eu vou definir o problema, eu vou falar qual que é o problema mais grave do país, na minha opinião. Cuidado.
texto dissertativo, seja ele expositivo ou argumentativo, então o texto dissertativo e argumentativo, por mais que a proposta esteja gritando, na sua opinião, fale o que você acha, dê a sua opinião, não sei o que tem, você não vai escrever em primeira pessoa. Nunca, tá? Texto dissertativo não aceita a primeira pessoa. É terceira. Então, o problema mais grave do Brasil, não é do nosso país, é do Brasil, é o desemprego. Você vai sempre trabalhar com a terceira pessoa e nunca com a primeira. Não vou falar na minha opinião, né? Vou falar, você, mas vou tirar essa impessoalidade, ok? No segundo parágrafo, vou falar da consequência 1. No terceiro parágrafo, falo da consequência 2. E aí eu finalizo com 3 medidas para reduzir essas consequências. Coloquei aqui 2, porque a gente tem 30 linhas. Às vezes não dá para falar sobre 3. Se der para falar sobre 3, pode falar sobre 3. Mas o seu texto vai ser 4 parágrafos. Ok? De onde eu tirei toda essa organização? Única e exclusivamente da proposta que ela me deu. Tá? Vamos ver mais um. Aqui, TJ Roraima, que foi no final do ano passado. Ok, ele fala sobre a realidade dos grandes centros urbanos, tá? E aí, o que ele fala? Ó, escolha um desses problemas. Então, por exemplo, né, eles falam aqui dos problemas, deixa eu colocar aqui. Falta de limpeza urbana eficiente, carência de serviços básicos de qualidade, falta de segurança, deficiências no transporte público, impermeabilização do solo, tá? Esses são os problemas. Dentro desses, escolha um que seja grave na cidade em que vive. Indique. Ele quer consequência, gente? Não. Ele pediu o quê? Causas. E ele pediu meios de combatê-lo. Tá? Um detalhe importante, tá vendo que aqui, nessa proposta, é uma proposta amplificada, mas ele pediu um. Ah, Patrícia, mas eu acho que tem que ser 2, porque um vai se relacionar com o outro, não sei o que tem. Não, ela pediu um. Se ela pediu um, não são 2, tá? Por quê? Porque você vai ter diminuição de nota no quesito de abordagem do tema. Você pode ter diminuição de nota no quesito de coesão e coerência, tá? Então, se ela pediu um, é um. E ponto. Ok? Aqui, tá? Quando eu vou ver aqui, então ela tá pedindo um dos problemas e ela tá pedindo causa e meios de combatê-lo. Então, olha só. O problema, ele vai estar na minha introdução, é assim que eu vou começar o texto. As minhas causas, né, vai estar no desenvolvimento e vai ter a causa 1 e a causa 2, desenvolvimento. E o meio de combatê-lo, ó, meio de combatê-lo, medidas para diminuir, tudo isso é o quê? Tudo isso é proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela fica na conclusão. E aí, com isso, eu organizo o meu texto da mesma forma. No primeiro parágrafo, eu vou definir esse problema mais grave na cidade. No segundo e no terceiro parágrafo, eu vou colocar as causas. Então, vou colocar uma causa, a mais importante para mim, no segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo, eu vou colocar outra causa. No quarto parágrafo, eu vou fechar o meu texto com 2 medidas para combater essas causas. E assim, eu organizo o meu texto. Essa organização tem que estar na cabeça de vocês. Todo texto que vocês pegarem, todo padrão ali FGV que vocês pegarem, cabe essa estruturação? Cabe, tá? Então não esquece, todo texto vai caber essa estruturação, ok? A discursiva do MPU, ela tem uma peculiaridade em relação à avaliação que eu quero trazer para vocês.
tá? Então, nós temos ali, né, a prova toda, ela vale 40 pontos. Desses 40, 28 é relacionado a tema, e olha isso, a progressão textual. Lembra que eu falei lá atrás para vocês, né, no começo aqui, que eu falei sobre a estrutura do texto, que ela é essencial? É aqui, ó, são 14 pontos, só de progressão textual. São 14 pontos para você organizar bem o seu texto, colocar um parágrafo em seguida do outro, fazer as relações entre os parágrafos, manter as relações coesivas e manter a coerência, ok? E a abordagem do tema, olha só, capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes, tá? Então, preciso ficar procurando milhares de... Não, você vai escolher aqueles argumentos que são mais convenientes para o que você quer dizer. Só que não termina aí. Não termina aí porque a segunda parte é de correção gramatical. Correção gramatical, olha só, seleção vocabular, tá? Seleção vocabular não causar polipsemia, não causar ambiguidade. Às vezes, o pessoal da área do direito gosta de usar mesmo, mesma. Por exemplo, fui procurar por fulana, mas a mesma não se encontrava. Esse a mesma é um vício de linguagem, por exemplo, tá? E norma culta. Norma culta, olha só, construção frasal, então, concordância, regência, pontuação, tudo entra na norma culta. E olha só, desconto, 0,8%. 0,8 desconto. É quase 1 ponto por erro. É quase 1 ponto por erro. Isso a gente vai ter que trabalhar muito. E vocês podem ter certeza que quem tá comigo na discursiva, quem tá comigo na correção, eu vou pegar muito pesado. Muito pesado. Para vocês não terem nenhum tipo de surpresa na prova discursiva. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem essa parte aqui da FGV, ela veio diferente no MPU, ela veio mais pesada, tá? Por que eu falo isso? Porque tem provas, por exemplo, a prova do Senado, a prova da Câmara, a prova da Receita Federal, que foram textos técnicos, ela nem via a parte de gramática. Ela não estava nem aí com gramática. Ela só estava 100% focada no conhecimento. Na prova da Câmara, prova da Câmara foram alguns textos. O primeiro deles era um texto dissertativo argumentativo. Aí sim, ela olhou para conteúdo, para língua portuguesa, para conteúdo de língua portuguesa. Mas as partes técnicas, ela não olhou não, tá? Isso é uma grande peculiaridade do MPU e que a gente tem que se atentar, ok? Então, como que a gente vai estudar para a discursiva do MPU? Como que a gente estuda para um texto, né? Para uma discursiva que tem uma redação, que tem um texto um texto dissertativo argumentativo da FGV. A gente vai ter que trabalhar em 3 vertentes. A gente vai ter que prestar atenção nessas 3 vertentes. Na estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, conteúdo, argumentos convincentes, que façam sentido dentro do tema, e língua portuguesa. Então, questão de concordância, de pontuação, de crase, né? Esses 3 assuntos, assim, eu diria que são os top 10, né? De problemas dentro da discursiva. Tem que ser assim, então, estudo, tá, gente? A gente vai trabalhar nessas 3 vertentes para que você consiga. Quem que vai gabaritar essa prova? Quem tiver uma estrutura top de texto, quem não tiver problemas ali de estrutura, quem trouxer os melhores argumentos
e que não desviar da norma culta. Isso sim vai te dar uma nota aí alta, tá? Lembrando, tá, gente? Lembrando que a parte de conteúdo acaba sendo mais aberto, porque vocês viram, o próprio tema é aberto. Então, simplesmente, eu tenho a discricionariedade, a escolha, né, de pegar o tema que mais me deixa confortável, tá? Essa é uma tendência que a gente tem visto aí nas provas da FGV, tá? E agora vai ser com vocês, não vai ter jeito, ok? Não vai ter jeito. Eu vou precisar muito de vocês. Eu preciso do comprometimento de vocês. Eu preciso que vocês pratiquem, né? Eu vi muita gente deixando a discursiva, eu sempre vejo, na verdade, muita gente deixando a discursiva de lado. Não façam isso, gente. Isso só vai trazer problemas para vocês lá na frente, tá? Se você sentar para estudar essas partes técnicas, se você começar a produzir o seu texto, a gente consegue não só produzir, mas depois mandar para correção, a gente consegue ver onde que você precisa melhorar, e assim sucessivamente, tá? A discursiva é treino, e agora que a gente entendeu a FGV, agora que a gente entendeu o padrão da FGV e como que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses, isso vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil para você, tá? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação à FGV, em relação à discursiva? Sim, não, talvez. Da EBSER também é um texto dissertativo argumentativo, né? Então é o mesmo. Da EBSER que é a FGV também é assim. Isso. A FGV ela tem o padrão ali dissertativo argumentativo, ou seja, a redação, e ela tem a parte específica. A específica aí já é diferente. Desenvolver o conteúdo é treino, tá, Márcia? É treino, porque aí você vai pegar aquilo que mais vai te chamar atenção. Essa é uma grande vantagem da FGV. Os temas abertos, eu não preciso saber um determinado conteúdo, né? Eu posso pegar elementos que ou da minha profissão, ou daquilo que eu tenho visto. O importante, pessoal, é que quando a gente está lidando com um texto dissertativo argumentativo, com uma redação, a gente não pode se alienar do mundo, tá? A gente não pode se alienar do mundo. Então, eu sei que a gente pensa 100% no concurso, eu sei que a gente está focado, mas não dá para se alienar do mundo, tá? Então, ouvir podcast, né? Ouvir, por exemplo, tem um próprio do G1 que chama O Assunto, que é bem bom. Eles fazem análises, né, sobre esses temas mais polêmicos, sobre esses desafios, eles fazem as análises, eles passam dados, né? Também se inscrever, por exemplo, em algum site de atualidade que te forneça informações rápidas. Tudo isso é possível, tá? Mas você vai ter que encaixar ali, você não precisa ouvir atualidades o dia inteiro, mas tira um tempinho ali do seu dia, tá? 15 minutos ali você já consegue saber o que está acontecendo. Abrir o site ali do G1, por exemplo, né? E olhar ali o que está acontecendo, esquecer a parte do BBB, mas olhar ali as notícias efetivamente,
Então, a única coisa que vocês realmente não vão conseguir, não vão poder fazer é se alienar do mundo. Vocês vão ter que estar antenados com o que está acontecendo, tá? Mas sim, falou tudo, Ivanilza, é sim possível. Vocês precisam treinar, entrar ali no padrão da FGV para ter sucesso ali na prova de vocês, né? Não só do MPU, mas toda a prova aí que vier de textos dissertativos, argumentativos da FGV, ok? Mais alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Tá claro? Ficou claro para vocês? Quais são os próximos passos agora, né? Vou gravar e vou liberar na plataforma a parte estrutural do texto, tá? A gente vai entender a parte estrutural do texto. Coesão e coerência já deve estar lá. E aí desculpa, a parte estrutural, só para vocês não esquecerem, né? Como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento, como fazer a conclusão. Depois, a parte efetivamente de coesão e coerência. E aí a gente começa nas rodadas de propostas, ok? Excelente, excelente, Vanilza. Então, se você tá mais tranquila, é o importante, tá? É o importante. Então, acho que é isso, gente. Se vocês não têm mais dúvidas, era isso que eu tinha para passar para vocês.